Santo de Deus, vamos receber o ministro José Maria com as palmas bem fortes para Jesus, bem forte, bem alegre. Boa noite, igreja, amém? Louvado seja Deus. Culto de sexta-feira, culto de libertação, é a quinta sexta-feira, não é isso? Amém. Quinta sexta-feira do livramento. Quem tem recebido o livramento do Senhor aqui? Durante esta campanha, quem tem recebido, amém? Glorificado seja o Senhor. Hoje não é diferente. Você com certeza deve estar preparado para receber de Deus o livramento, para receber de Deus as suas promessas, aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. O milagre tem que acontecer, amém? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ver que as armas do diabo, hoje é sexta-feira, lembre-se, culto de libertação. Então você veio para ser liberto. Há alguma coisa na sua vida que você acha que está estranho? Pois então é um processo de libertação que você tem que passar. Aquilo que o diabo tem tentado furtar da sua vida, roubar da sua vida, destruir da sua vida. Então Deus é todo poderoso. Ele veio para desfazer todas as obras do inferno, amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, apenas a parte A. Leia comigo, todo mundo achou? Leia comigo então. O ladrão, que significa também o diabo, Satanás. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Vamos ler juntos? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Sente bem aí no seu lugar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos dar continuidade nessa leitura. Mas a palavra de Deus, ela afirma aqui nesse lugar. A palavra de Deus afirma aqui. Jesus está fazendo aqui uma observação nos versículos anteriores, a partir do versículo 1 do capítulo 10, está fazendo aqui uma grande observação para todos nós, com respeito justamente a quando ele chega a esse fundamento de dizer isso aqui: o ladrão não vem para roubar, senão para roubar, a matar e a destruir. O fato é o seguinte: o que é que o diabo tem roubado na sua vida? O que é que você sente na sua vida que tem acontecido alguma coisa estranha? Alguma coisa estranha na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, que você vê com os teus olhos físicos a ausência de alguma coisa, nem que seja da tua paz. Alguém tem visto essas coisas estranhas dentro de casa? Por exemplo, você de repente, a casa está tudo tranquila, mas do nada começa um problema, do nada surge uma tempestade de problemas do nada. Alguém tem percebido isso aqui? Está escrito bem aqui: o diabo não vem senão para roubar a paz, para roubar o sossego das pessoas, para roubar um filho para as drogas, para a prostituição, para tudo mais que não presta, para roubar a dignidade da família, da esposa, do esposo, enfim, para roubar o emprego, qualquer coisa que há de subtração dentro da nossa casa. Nós precisamos estar com os olhos atentos, justamente para perceber a ação de Deus e a ação do diabo. O Senhor também fala que o diabo veio para matar. E o que é que o diabo tem matado dentro da sua casa, dentro da sua vida? O que é que tem acontecido? A falência de alguma coisa dentro da sua vida, na sua família. E hoje, como nós percebemos essas coisas? Como nós percebemos problemas de todas as ordens que a gente observa dentro de casa? Nós estamos vendo, por exemplo, a gente fala em matar, a juventude morrendo, a dignidade da juventude morrendo. Por conta de quê? Problemas tão pequenininhos. O diabo tem usado e abusado, tem feito de gato sapato muitas pessoas. E eu falo sempre nessas situações porque eu tenho um nojo das atitudes satânicas, mas muitas vezes porque algumas pessoas permitem que o diabo entre na vida dela, ao contrário que deveria permitir a presença de Deus na vida dela. Louvado seja Deus. Mas como ele tem esta missão, tripla missão, de roubar, matar e destruir, muitas pessoas não observam que problemas se vencem, se não for com a força do braço, se vence pela fé. Esses dois rapazes, usados pelo inimigo por uma força justamente dessa aqui, de roubar, o espírito do roubo, e está escrito na Bíblia: roubar, matar e destruir. Então o diabo ele veio para matar, para roubar, para matar e para destruir.
E o que é que ele tem matado na nossa vida? O que é que o diabo tem preparado, ceifado dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família? Amados, nós precisamos prestar muito bem atenção nos dias que vivemos, nas coisas que acontecem ao nosso redor, dentro de casa, na nossa vida. A Bíblia também fala que o diabo veio para destruir os sonhos. As pessoas têm os melhores sonhos de trabalhar, de vencer, de ser um conquistador, mas o diabo tem aproveitado, colocado sementes da destruição na vida dessas pessoas, de muitas pessoas. O diabo tem roubado o sonho de muita gente. O espírito das trevas, eles têm destruído a vida de muitas pessoas. Ele tem destruído famílias. De repente, saiu até um dado do IBGE no início do ano, o índice de famílias destruídas evangélicas era muito grande. Por quê? Falta de sabedoria. Porque principalmente a pessoa que já conhece a Deus, que já teve um encontro com o Senhor, ela tem a observância sobre como lutar e vencer qualquer situação. Então, se ela deixa se vencer, se ela se torna um vencido, é porque ela quer. Porque está escrito aqui, a palavra do Senhor na parte B diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia, louvado seja Deus. A missão de Satanás é essa: roubar, matar e destruir. Esta semana eu vi num grupo de Zap, postaram uma fotografia, e nós estamos aqui na igreja que a Bíblia chama de local celestial, mas a Bíblia também fala que os anjos do Senhor estão aqui ao nosso redor, mas o espírito das trevas está ao derredor, mais à frente. Aleluia. Colocaram uma foto na internet de uma igreja onde o pastor estava aqui pregando, e hoje se faz selfie de tudo, se fotografa tudo, se registra tudo, tudo vai para a internet, até o que não deve ir, mas vai. Ele contando depois que a irmã dele veio por trás e fez uma fotografia, um templo semelhante a esse aqui, com porta de vidro, semelhante ao nosso aqui. A irmã dele aqui de trás bateu uma foto, que nem diz o nosso netinho, o Mateuzinho, bateu a foto. Muito bem, registrou. Mais tarde, quando foram observar a fotografia, foram várias fotos, mas quando foram observar esta foto, que saía daqui de modo panorâmico, do altar para o fundo da igreja, ou para a entrada da igreja, eu não sei se alguém aqui viu, porque rede social é rápido em tudo quanto é lugar. Então, a porta estava fechada de vidro, e do lado de fora, na porta, havia uma imagem muito esquisita. Alguém viu isso aqui? Alguém viu? Havia uma imagem muito esquisita, que ele pressupôs ser de um demônio, e pela característica que estava lá, essa imagem não era de um ser humano, não era de uma pessoa, porque o crente, quando ele vem para a igreja, ele vem bem vestido, bonito, semelhante a nós aqui, aleluia. Então a imagem que estava lá, visivelmente, é que o meu celular, eu fiquei com vontade, muita vontade de trazer, e inclusive colocado aqui, mas a gente não tem mais, infelizmente, data show, mas vamos ter em nome de Jesus, para colocar aqui, porque muita gente até nem acredita em demônio. Muita gente não acredita no diabo. Muitos crentes não gostam nem de falar nesse nome, porque arrepia o corpo dele. Eu me arrepio de revolta, porque apesar dele ser um espírito, mas ele faz muito mal para as pessoas. Então a imagem que havia lá fora era uma imagem muito esquisita, muito estranha, como se fosse alguém nesse formato assim, nesse sentido, uma coisa assim que nós não podemos chamar nem de cabeça, muito estranha, tudo esquisito, como fosse um androide, alguma coisa realmente muito feia. Louvado seja Deus. O que significa isso? O espírito ao derredor, o espírito aguardando a saída daquelas pessoas do templo celestial, aqueles que não dão valor à pregação da palavra. E o livro de Isaías já fala: quem deu valor à nossa pregação? Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão no templo ouvindo a palavra do Senhor, a ministração, o louvor, o testemunho, mas o pensamento dela está muito longe. A física, o corpo físico está ali, mas o pensamento está muito longe. Esses, quando sai daqui, o diabo pega.
porque essa é a missão dele. Então ele fica lá no derredor, ele fica do lado de fora, aguardando as pessoas que estão vulneráveis, justamente porque não ora, não crê, não jejua, não consagra, não tem responsabilidade com a palavra de Deus. E o que ela ouve entra pelo lado e sai pelo outro, como diz o ditado popular. Mas acontece que quando isso se remete à nossa realidade, nós podemos observar que o diabo age. Ele não entra aqui porque nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando, mas lá fora ele está. Você pode ter certeza absoluta. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe o que eu estou falando, você há de convir que lá fora ele está, aguardando aquelas pessoas que estão despreparadas espiritualmente para agir na vida dela. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que ele veio, Jesus veio para destruir as obras das trevas. Amados, em relação a Deus e o diabo, nós precisamos muito bem saber em quem nós estamos crendo e servindo. Nós precisamos saber, precisamos tirar essa dúvida, precisamos tirar a prova dos 9. Caso contrário, nós seremos enrolados. Nós seremos enrolados absolutamente. O espírito das trevas, ele tem roubado muitas coisas da nossa vida, ele tem matado muitas coisas da nossa vida, ele tem destruído muitas coisas da nossa vida. É só observar como vivem as famílias hoje, como vivem as pessoas hoje. Tem seres humanos que vivem pior do que animais por aí fora, por aí afora. Aqui em Macapá, eu nem preciso ir para muito longe. Louvado seja Deus. Eu tenho um amigo que inclusive faz um programa 11 horas da noite, segunda a sexta-feira, lá na RBI, pastor João Gilberto. Quem já ouviu falar nele aqui? Tem um programa abençoado. Ele mandou eu vou até ler aqui para a igreja. Ele mandou um texto para mim, dizendo assim, olha só, preste bem atenção no que é que diz aqui. Ele falou assim, o texto fala assim: a história do burro. Quem conhece a história do burro? Alguém conhece a história do burro? Então você vai conhecer agora, que serve para nós. O texto fala assim, preste bem atenção que isso aqui é uma artimanha do diabo. Não é uma historinha do burro, não. É uma história do diabo. Um burro estava amarrado a uma árvore. Um demônio veio e soltou. O burro entrou na horta de um camponês vizinho e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou um rifle e matou o burro. O dono do burro viu o burro morto, ficou enraivecido e pegou também seu rifle e atirou contra a mulher, matou a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do burro. Olha o jogo de vingança. Os filhos do dono do burro, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou. Aí perguntaram ao demônio, vem a moral dessa história. E perguntaram ao demônio o que ele havia feito, e ele respondeu: não fiz nada, só soltei o burro. Entendeu? Alguém entendeu a história disso aqui? Eu não fiz nada. O demônio disse: eu só soltei o burro. Viu? O diabo faz coisas simples, porque sabe que se o nosso coração está sujo, a nossa maldade faz o resto. Por isso, vamos pensar antes de fazer algo negativo, mandar indiretas, desejar ou maquinar mal contra os nossos irmãos. Vamos cuidar do nosso coração, porque para o demônio basta só soltar o burro. Amém? Amém. O que é que significa isso, amados? Eu achei super interessante, por isso que eu guardei, porque serve de exemplo. E o que é que significa isso? Às vezes acontece uma coisa tão pequenininha na nossa vida e nós nos revoltamos, inclusive nós crentes, nós nos revoltamos, nós queremos fazer justiça com a própria mão, nós xingamos, nós amaldiçoamos, e tem muita gente que diz assim mesmo: Senhor, faz justiça, mas não sabe que o coração dela está cheio de revolta, está cheio de vingança por conta daquilo, e quer
desculpar ou justificar a sua vingança, a sua incredulidade, a sua falta de fé, colocando Deus no meio. Ore por aquela pessoa que faz mal a você. Ore por ela. Peça para Deus de fato abençoar aquela pessoa, quebrantar, libertar, jejue por ela, pague um preço, mas não diga isso. Tem versículos, aliás, adesivo que está escrito em carros por aí: Deus te dê em dobro tudo que me desejares. Está escrito isso na Bíblia? É uma revolta do coração da pessoa, é uma vingança. É uma vingança que está ali no coração daquela pessoa, que ela então acha que aquilo está certo. O que é que as pessoas desejam para nós? É muito difícil alguém desejar o bem, é muito difícil. As pessoas só querem saber de desejar o mal, de querer o mal, de pensar mal de alguém. Então, quando eu me refiro desta forma, eu estou tentando me vingar e justificando essa vingança hipócrita, medíocre, colocando Deus no meio. E o prejudicado sou eu. É o meu coração que precisa ser quebrantado, que precisa agir com pureza, viver com pureza. Então nós precisamos, correndo, de forma urgente, emergente, para a presença de Deus, quebrantar o nosso coração, viver com pureza na presença do Senhor. E a Bíblia diz que se nós não nos tornarmos uma criança, não entraremos no reino do céu. Por quê? Porque criança não tem maldade no coração, porque criança é pura. A criança, ela tem as suas brincadeiras e etc, mas tudo para ela é pureza, porque ela ainda não sabe o que é pecado. E como criança dá trabalho, nós temos trabalho, nós somos adultos, nós não nascemos adultos, nós temos muito trabalho com os nossos pais, muito. Louvado seja Deus. 2 Coríntios versículo 13. Glória a Deus. 2 Coríntios versículo 11, aliás versículo 3. O apóstolo Paulo, por todo o seu exemplo, que o que ele era, para então quando passou a ter um encontro com o Senhor, a partir dali, ele tem algumas coisas para nos ensinar. Mas quando ele chega então no versículo 3 do capítulo 11, ele diz assim mesmo: mas temo que, assim como a serpente, o diabo, enganou Eva com sua astúcia, quer dizer, com suas trambicagens, com suas tramóias, etc, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Jesus Cristo. Amém? Paulo está dizendo aqui que por tudo que ele tem como exemplo para nós, ele teme que assim como o diabo enganou Eva, que dizem que foi com uma maçã, com uma fruta qualquer, que ela não estava com fome, ele engane a nós e nos faça tirar da presença da santidade do Senhor Jesus. E o que é que pode nos tirar da presença de Deus? O que é que pode fazer o meu e o teu coração ser corrompido para nos tirar da presença do Senhor, nos tirar da fé? O diabo, ele tem muitas estratégias. Quem pensa que o diabo é burro, que ele é ignorante, é isso, aquilo tudo, ele é super inteligente, tanto que ele faz o que faz, tira crente de dentro da igreja, ele tira pastor de dentro da igreja, da fé, não é nem dentro da igreja, da fé. Ele faz com que qualquer pessoa que se dá a ele, se abre o coração para ele, saia da presença do Senhor Jesus. Então ele não é nada de negativo, se nós soubermos administrar a nossa fé em relação a Deus. Aleluia. Então, quando a nossa fé é fervorosa, é eloquente, crentes, quentes, avivados, que gostam de louvar, que repreende toda a opressão, tudo aquilo que vem de negativo, então cada vez mais se achegamos a Deus e cada vez mais nos afastamos do diabo, ou ele mesmo se afasta de nós, porque ele vê que conosco não tem conversa. Agora, quando o crente não tem assim discernimento, essa sabedoria, pois então ele se achega cada vez mais. Quando eu quero, ele também quer. Quando eu não quero, ele também não quer. Quando eu quero a Deus, eu me chego para Deus e vice-versa. Satanás, ele tem essa astúcia, ele tem essa perspicácia de corromper, de enganar a qualquer pessoa, caso a pessoa queira. Caso a pessoa queira.
Mas seguindo o texto diz assim mesmo: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém? Só Jesus nos dá paz, só Jesus nos coloca no bom e alto lugar, somente Jesus nos dá a vida abundante, somente o Senhor, Ele nos faz prosperar, somente Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. E nós estamos falando hoje numa sexta-feira de livramento, aleluias. Então não há outro Espírito, não há outro Evangelho, não há outra doutrina, não há nada a não ser Jesus que nos faça viver na presença do Senhor, de forma eficaz, de forma sólida, de formas a vivermos na presença de Deus com fé, pregando onde quer que nós estejamos, falando do Evangelho de Jesus Cristo, que cura, que liberta, que salva, que dá vida abundante, que prospera e tudo mais o que é bom nessa terra. Ele disse que abrireis a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medidas sobre vós, e que faz a diferença na vida daquele que serve e na vida daquele que não serve a Deus. Amém? Quem está ou já esteve desempregado aqui, se você quiser, levante sua mão. Eu já estive. É bom estar desempregado? Você que é pai, que é mãe de família, é bom ficar sem salário, sem ter como corresponder às necessidades dentro de casa? Tem muita gente que se encontra nessa situação, e aí ela diz assim: eu preciso suprir minha necessidade. Ela vai furtar ou roubar alguma coisa de alguém. Não é assim que acontece? Eu entrevistei muitas pessoas dizendo: poxa, eu estava desempregado, eu tive que furtar para sustentar minha família, para arranjar algum dinheiro, alguma coisa parecida. Piorou a situação dele porque ele foi preso no penitenciário. Piorou. Eu passei um tempo sem emprego, sem salário. Passei. E pense que um homem, pai de família, que uma mulher, mãe de família, desempregado, é um homem, é uma pessoa, falando de um modo generalizado, é uma pessoa sem moral, é uma pessoa sem valor, é uma pessoa humilhada, é uma pessoa que não tem credibilidade, é uma pessoa que todo mundo olha para ela de modo negativo. Estou sendo bem sincero com você. Sabe por quê? A gente não consegue se identificar. A gente não consegue. Imagina nós crentes. E aí você jejua, você ora, você clama a Deus, você faz campanha e etc. Você vai ali, tudo quanto é lugar, as portas se fecham todas. E você se desespera, que nem eu cheguei a me desesperar. E conversando com a minha mãe em Manaus: venha para cá. E aí eu até conversei com a minha esposa de ir, mas também nós teríamos que nos separar. Olha só a estratégia do diabo, não é? Eu vou para Manaus, a gente se separa, porque eu não iria voltar nem hoje nem amanhã. Eu iria ter que passar no mínimo um ano, e aí? Mas ela: não, Deus vai abrir uma porta, e etc, etc. Surgiu também um emprego na Serra do Navio, na Pedra Branca, Serra do Navio, da mineradora, inclusive onde eu já trabalhei. Mas seria a mesma coisa, eu não poderia ir e voltar no mesmo dia, no mínimo todo final de semana. É um tormento muito grande que a gente passa, muito grande. Você sabe, por exemplo, Deus é tão maravilhoso, que quem tem carro sabe que o amortecedor do nosso carro tem 6 anos, graças a Deus. O amortecedor do nosso carro, o dianteiro, que é onde tem mais peso, né, o motor, ele quebrou. Não era para menos, 5 anos já. Ele quebrou com 5 anos. Eu já estava ficando com mais cabelo branco do que já tenho, de tão preocupado, mas perseverando com Deus, para que Deus abrisse de fato uma oportunidade, porque aquele carro estava para dar problema no diferencial, e se desse problema no diferencial, aí o prejuízo seria maior.
E você sabe, amados, que nós rodamos 1 ano com esse carro e foi só o amortecedor que deu problema. Só o amortecedor. No meio desse rali que a gente faz em Macapá, tanto buraco, você digita um buraco e cai no outro. E aí o Senhor abriu e correndo para tudo quanto era lá atrás de emprego, tudo quanto era lugar, minha área de imprensa, 30 anos, mas correndo tudo quanto era lugar atrás, e nada, gente amiga minha, amigo e amiga, grandes empresários, todo mundo fechou a porta. Parece não, foi uma provação muito grande. E um dia, pela manhã, eu recebi uma mensagem para eu ir numa empresa. E graças a Deus, eu fiz um propósito com o Senhor. Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais para onde ir atrás de emprego aqui em Macapá, até porque são algumas empresas que a gente tem que ir atrás para trabalhar aqui, que pagam mais ou menos. Porque aonde você vai aqui é minúsculo, não tem condições, né? Melhor não ir. Tem gente aí com 1 ano de salário atrasado por aí. Principalmente empresas que prestam serviço para o governo e para a prefeitura. Tem gente com 8 meses, 1 ano de salário atraso. Então a pessoa dizer que está trabalhando, não recebe, o que adianta? Pense numa situação. Eu fiz um propósito com Deus que eu não podia, mas fiz, porque fé é loucura, já diz a Bíblia. Fé é aquilo que você não pode fazer, mas você faz. E fé é aquilo que você tem isso aqui. Eu tenho X, mas eu vou fazer Y, porque é a minha fé. Eu preciso desafiar a minha fé. Eu preciso desafiar os meus limites. E o Senhor abençoou. Aleluia. E cumpriu o meu propósito, graças a Deus. A seguir, eu também estava com dinheiro, com um pedimento da Secretaria de Administração do Estado para receber o dinheiro. Também na outra semana eu estava até preocupado. Puxa vida, tentei falar com a secretária 2 vezes. E aí, quando belo dia eu olhei no computador pelo sistema do banco, eu dei um sorriso, porque estava lá o que o governo me devia, sabe? Aí o pastor estava no Jari. Aí no próximo dia de culto, foi na sexta, domingo parece, eu vim logo cumprir o meu propósito. Mas veja, amados, eu tenho um compromisso para pagar. Tinha bem aqui, hoje eu não tenho mais. Ainda tem 2 ainda, mas o que tinha era bem aqui. Se eu cumprisse o meu propósito, iria faltar. Iria. Os meus 2 propósitos. Mas eu cumpri. E sabe o que aconteceu? Graças a Deus, ainda não faltou. Sabe por quê, amados? A necessidade que a gente vive nesse mundo é muito grande. A partir do momento que amanhece o dia, lá em casa nós temos que comprar R$2 de pão, porque o nosso Mateuzinho come 2 carecas de manhã na hora do café. Aleluia. Então tem que ter dinheiro, nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Então não há como, as nossas necessidades são muito grandes. Mas espera aí, vai resolver a minha situação? Pois então Deus está prometendo isso aqui tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu vou cumprir. E se ele não abençoar, ele é mentiroso. Mas eu ainda não vi alguém dizer isso, porque ele cumpre aquilo que ele promete, amém? Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor, amados, ela nos garante a vitória, ela nos garante a fazer esses desafios que ele cumpre a sua palavra. E muitas vezes, não é? A gente, graças a Deus, a minha esposa é funcionária pública, a gente saía e tal, eu ficava com vergonha. Eu falo isso para ela, eu não estou dizendo isso aqui, não é humilhante para ela nem para mim, eu estou falando isso para glorificar o nome do Senhor. Às vezes, muitas vezes, poxa, ela já estava arcando com todo o compromisso. Ah, não, eu quero comprar uma calça, uma coisa. Não, deixa para lá. Sabe? É como o Paulo disse lá, eu estou acostumado com pouco, com muito. Já passei muita necessidade.
dia mais, um dia menos, para mim tanto faz. Mas eu estou crendo, e vocês são testemunha de que a gente nunca falta os cultos da igreja aqui. A gente está aqui sempre no altar pregando, e muitas vezes, pense você pregar aquilo, tipo de quarta-feira, por exemplo, que é um culto de prosperidade, se fala de bênção física, material, etc, 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 mas você está desempregado. Mas o que nos conduz a isso é a nossa fé, que o Senhor vai abençoar. Porque senão eu digo assim, meu irmão, eu não sou digno disso, que nós não somos dignos de nada. Eu não vou, eu não posso, eu não tenho por que estar lá. O diabo vai te aprisionar cada vez mais, ele vai te cativar cada vez mais, ele vai te colocar no cativeiro do desemprego, da miséria, da vergonha cada vez mais, e ninguém vai vencer. Mas insista, persista e não desista. Quando está mais difícil, entre nessa guerra. Está difícil, vá em frente, insista, não desista. Clame ao Senhor, continue a invocar o nome do Senhor, que o Senhor, Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a janela, Ele vai fazer milagre, Ele vai fazer com que esse demônio seja envergonhado em nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus é que tem que ser glorificado, amados. Não importa o que nós passamos, o que nós vivemos é duro, é ruim, é humilhante, mas segure com fé, segure com fé. Você que tem marido, tem esposo, um dos dois desempregou, e você está empregado, não está empregado, segure a barra, segure a batalha, segure essa corda, a corda de 3 nós que nós sustentamos, que a Bíblia nos ensina, que ela diz que quando cai o outro levanta, porque o outro está de pé. Mas se peraí, desempregou, não quero mais ficar contigo, porque está desempregado, e coisa e tal. A mulher, que geralmente hoje a mulher, todo mundo trabalha, mas se por acaso isso acontecer, o marido sustenta meu irmão, porque Deus vai abrir a porta, Deus vai abençoar. Primeira coisa que o diabo quer é destruir a família. Primeira coisa, ele quer logo destruir a família. E vem os problemas são recorrentes. Então não confie nisso. É ruim demais. Mas é gostoso você lutar com Deus e depois dar testemunho do agir de Deus na tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. O capítulo 8 de João. O capítulo 8 de João, versículo 31. A palavra do Senhor fala assim: Jesus dizia aos que criam, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Tudo que nos importa é conhecer a verdade em Cristo. Em Cristo. E por Cristo são mais que vencedores. É o que diz a sua palavra. É o que diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Nós voltamos para o versículo 10. Aliás, o capítulo 10. Voltamos para o capítulo 10 e agora a parte B. O que nós lemos foi só a parte A. A Bíblia fala assim na parte B. Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida. Olha só, para que tenham vida. Já pensou se Jesus parasse aqui? Tá, mas que tipo de vida é essa? Que vida eu vou viver nesse mundo, Jesus? Mas como Ele é excelente em sabedoria, em perdão, é dono do ouro e da prata, é rico, Ele diz a si mesmo: que tenham vida e a tenham com abundância. E a tenham com abundância. Aleluia. O Senhor, Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que está escrito aqui na sua palavra, Ele promete, Ele cumpre. Ele disse que é uma vida abundante. Agora requer de nossa parte que nós também façamos o que diz, o servir com fidelidade, com coração puro. Como ele diz aqui, se desviando do mal, que nem Jó, que nos dá um exemplo. Agora, se tudo está difícil, diz a música, adore ao Senhor, porque aí nós vamos conquistar. A vida que nós vivemos aqui não é fácil, nunca foi fácil, desde antes de Cristo, desde quando Deus fundou o mundo, nunca foi fácil e nem nunca será fácil. Mas aqueles que perseverar até o fim, herdará a coroa da vitória. Bata palmas para Jesus nessa noite, amém? Louvado seja Deus.